no capítulo 4, no versículo 1, diz assim as Escrituras: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. No versículo de número 2 ainda diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Amém. Amados, nesta mensagem eu quero colocar como tema a tentação de Jesus. Vou repetir: a tentação de Jesus. Este vai ser o tema base nesta manhã. Bom, quando nós pegamos e abrimos no livro de Mateus, capítulo 4, percebemos que aqui vai mostrar um fato onde Jesus estava sendo conduzido para o deserto. Mas a pergunta pode surgir que, de onde ele veio? Sim, antes dele ir para o deserto, ele estava no Rio Jordão. No capítulo 3 vai registrar este evento, aonde ele vai chegar perto de João Batista. João Batista vai pedir para Jesus batizá-lo, mas Jesus disse que tem que concluir a profecia bíblica em que ele que devia batizar Jesus, aonde naquele grande evento, João Batista vai batizar Jesus nas águas, e aí vai surgir que abre as portas do céu, e uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, vai vir sobre Jesus. Naquele momento, Jesus foi revestido de poder para poder fazer e concluir o seu ministério aqui na terra. Mas, no entretanto, surge uma voz no céu dizendo: Eis aí o meu filho, a qual me comprazo, a qual eu amo. Daí em diante, Jesus vai ser conduzido para o deserto. Só que surge um momento que nas Escrituras, no versículo 1, que Jesus não foi conduzido por si mesmo. Ele não disse a si mesmo: eu vou ao deserto. Mas diz que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Então, quer dizer que quando Jesus vai para o deserto, quem vai guiar, conduzir e impulsionar é o Espírito Santo e não Jesus por si mesmo. Então, eu quero caracterizar esta pessoa aqui maravilhosa. Esta pessoa que se chama Espírito Santo. Se Jesus não tivesse o Espírito Santo, ele não tinha como concluir o seu ministério na terra. Espera aí, Elias, me explica melhor. Se Jesus não tivesse esta divindade nele, ele não concluiria? Não. Assim como eu e você não concluiria o desejo e o propósito de Deus se não houvéssemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, esta pessoa maravilhosa, que tem um significado em seu nome, que vem da palavra grega, pneuma, que significa respirar, alento, ar, que vem também do hebraico ruach, aquele que sopra, aquele que inspira. É esse Espírito Santo que vai também soprar na tua casa, na tua família, no teu lar. Aleluia! No teu interior, este mesmo Espírito Santo, que quando você chora, ele sente. A Bíblia nos diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, vós não entristeçais o Espírito Santo, porque vós estáis selados para o grande dia da redenção. Este mesmo Espírito que se entristece quando você chora, quando você está em um momento difícil, ele te conhece por fora
e por dentro. Este mesmo Espírito que Paulo vai citar em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito Santo, por quê? Porque ele também é emocional, ele sente e sabe quando você está repudiando ele, quando você não está querendo ele, quando você não está ouvindo ele, ele sabe como você está passando o momento e não quer que você esteja fora da presença, quer que você esteja com ele a todo momento e instante. Assim foi Jesus quando foi conduzido ao deserto. Ele estava com o Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Faz-me lembrar que quando Pedro estava na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que Pedro vai pronunciar e dizer: olha, o Deus que ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e virtude, Ele mesmo com poder e glória, para poder libertar, curar todos os oprimidos do diabo. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Assim também, Jesus, quando foi ao deserto ser tentado, ele estava com o Espírito Santo da verdade. E quando ele estava no deserto, deserto traz um símbolo de prova, de tentação. Lembramos um pouco da história do Êxodo, no capítulo 13, quando nós vemos no versículo de número 21 e 22. Toda vez que o povo ia andando no deserto, na parte da tarde, havia uma coluna de nuvem para os cobrir, para que o sol não os queimasse. Na parte da noite, havia uma coluna de fogo para que o frio, que estava gelado na parte da noite do deserto, pudesse aquecer eles, para que não morressem de frio e nem muito menos tudo que fosse mortífero no deserto os atingisse. Assim a presença de Deus os acompanhava. Assim também a presença de Deus que está em tua vida, que te acompanha neste momento, nesta hora. Porque Ele é que envolve, que te transforma e que te muda de uma forma extraordinária. Assim era Jesus quando estava no deserto, a presença de Deus estava com ele, e assim está conosco. Lembra um fato que quando Jesus estava com os discípulos, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei só, eu vos enviarei o Consolador, e este Consolador é o que vai estar convosco até a consumação de séculos. Você tem o Espírito Santo, então aguarde um momento, adore o nome dele, porque Ele quem traz a vida. Uma vez Jesus subiu em um banco, no meio da praça, em João capítulo 7, versículo 38 e 39, e clamou dizendo ao povo e à multidão: olha, quem crê em mim, rios de água viva jorrarão em vosso ventre. Aí ele diz mais no versículo 39, isso ele falava do Espírito Santo, porque ainda o nome dele não foi glorificado, para que eles pudessem receber este Consolador. Assim é nós hoje. Nós temos que ter este rio da água da vida, que jorra em nosso ventre quando nós temos o Santo Espírito, que nos consola em momentos de dores. É o Espírito Santo que estava com Jesus, podendo ajudá-lo no meio da tentação. Quando Jesus estava no deserto, não estava Pedro, não tinha Tiago, não tinha João, para subir com ele, quando subiram no Getsemane. Ele estava só fisicamente, mas acima de tudo, quem estava com ele era o Espírito Santo. O que não largou, o que não deixou de lado, o Espírito Santo sempre esteve com Jesus. Aí você pode pensar, Jesus não tinha ninguém, Maria não estava com ele, seu pai não estava com ele, os seus irmãos também não estavam com ele, mas sobretudo, se ele tivesse a presença do Espírito Santo, o resto para ele não era nada.
O que valia era a presença de Deus sobre ele. O que enchia o cântaro era o azeite do Espírito Santo. Ele não estava só. Na ótica humana ele estava só, mas na ótica de Deus ele não estava só. Podem te desamparar, podem deixar você de lado. Chegou o momento, no certo dia, que alguém do meu parente, da minha família, olhou para mim e disse: esse aí eu não via nada. Para mim isso aí não ia dar em nada. Outros diziam: esse aí é burro, não vai adiante. Esse daí não tem valor. Me desampararam, perderam as esperanças em mim. Mas havia ainda um Deus no céu que quando olhou, apontou o dedo, apostou todas as fichas em mim. E olha onde eu cheguei, porque assim Deus, quando é com o ser humano, Ele honra você na terra. Ele está com você quando ninguém está. Quando você está orando, chorando, Ele diz: eu te abraço com a minha glória. É a presença de Deus que nos traz alegria. É a presença de Deus que nos consola. Por isso que eu digo, Jesus não estava só. Mas o que me repele aí a Bíblia é que no capítulo 4, no versículo 2, vai dizer que Jesus iria ser tentado pelo diabo. Ele já sabia disso. O Espírito Santo estava levando ele para a tentação. E ele sabia disso. Vamos pegar umas páginas antes. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 até o 12. Quando vai haver uma reunião nos lugares celestes. Ali naquela reunião, Deus vai estar presente e os seus filhos, que são os anjos, não como nós, mas que estão ali também na reunião. No meio deles, vai aparecer um diferente. E Deus sabe quem é que está lá, a presença não é batente. Ele vai perguntar: Satanás, de onde tu vens? E ele vai dizer para Deus: de rodear a terra e passear por ela. Então o inimigo responde para Deus, e Deus olha para ele, sabendo a intenção dele, e diz: tu viste meu servo Jó, homem reto, temente e íntegro a mim, e que se desvia do mal. Então o diabo diz para Deus: debauche, ele só te adora porque o Senhor cercaste de bens. Ele só te adora porque o Senhor está com ele. Ele só te adora porque o Senhor supriu suas necessidades. Mas veja, se o Senhor tirar tudo que ele tem, certamente ele vai te amaldiçoar. Então Deus olha para o inimigo e diz: então bem, eu conheço quem é meu. Eu conheço quem é aquela pessoa. Vai lá e toca. Mas há uma coisa que você nunca vai tocar. É nos seus bens espirituais. Sabe por quê? Porque em meio que ele tirasse as suas finanças, seus bens materiais, mesmo que ele tirasse a sua família, mesmo que ele tirasse a sua saúde física, ele poderia chorar de dor, mas ao mesmo instante, ele ia raspar a cabeça, rasgar as vestes, se jogar no chão e dizer: não saí do ventre de minha mãe, não tornarei para lá, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do
Senhor. Há uma certa feita que os seus inimigos estavam contra eles, dizendo: você pecou, rapaz, pede perdão. Ele vai dizer e clamar, no capítulo 19, versículo 25: se minha carne um dia ainda despiser, eu na sua presença, eu vou estar. Mas tem uma coisa: eu naquele grande dia, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Da Camantóvia. Ele não foi reclamar, não. Ele foi dizer por quê. Mas ele vai dizer: a minha fé vocês não vão tirar, porque ela está firmada no Deus de Israel, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Lá para Candaramantóvia. Assim era Jesus, tentado na fraqueza, mas mesmo assim não recuava. Seja você da mesma forma. Não recue, mas prossiga. Então, Jesus foi tentado em 3 formas. Em uma visão que podemos crer que foi: primeira, física, a fome. A segunda, na água, que é na sede, também material, física. E terceira, podemos entrar na adoração. Esses 3 pilares que nós vemos nas Escrituras, percebemos que Jesus foi usado de uma forma de instrumento para ser tentado com o diabo, para poder vencer e nos mostrar que ele venceu todas as coisas nesta terra. Um dia o escritor dos Hebreus falou: ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo que o ser humano possa ser provado. Mas diante de tudo, ele foi aprovado pelos céus. Como exemplo dado a mim e a você, para nós sermos aprovados por Deus. Assim, quando Jesus foi aprovado, ele teve que passar por essas 3 tentações, que a primeira envolveria a fome, porque após os 40 dias, o diabo chegou perto de Jesus e disse: olha, pede ao teu pai que pegue-se a pedra e transforme em pão. Tu não és filho amado? Não abriu as portas do céu e diz: eis aí meu filho amado, é quem me compraz? Manda ele abrir agora. Manda ele transformar essa pedra em pão. Jesus vai olhar para ele e dizer: olha, está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Mesma forma que fosse tentado em Massá, eu não vou tentar o meu Deus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo não desistiu. Então ele foi tentar de outra forma. E a outra forma foi colocar ele no pináculo do templo. Quando colocou ele no pináculo do templo, houve ali uma pergunta que se gera: aonde foi que se utilizou das Escrituras para dizer para Jesus? Também está escrito: se você for e pular daqui, ele vai mandar anjos ao teu respeito, para que você não pise
com teu pé em pedra, então Ele vai te guardar em todo momento. Jesus vai olhar para ele, você usou Salmos 91, 11. Então vou usar a Bíblia também. Deuteronômio 6:3 vai dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você quer usar a Bíblia? Eu vou usar a Bíblia. Quando pensa que não, o diabo não desiste. Da mesma forma que ele chegou para Josué, no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao 4. A Bíblia vai nos revelar que Deus revela para Zacarias o profeta uma visão, onde o sumo sacerdote está de um lado, em sua direita está Satanás, e à sua frente está o anjo do Senhor. Naquele momento, o diabo estava dizendo, está vendo este homem? Estas vestes são sujas. Mas sabe por quê? Porque ele é pecador. Mas sabe por quê? Ele não presta para o teu reino. Sabe por quê? Ele não vai te servir. Então deixa eu levar. Deixa ele comigo. Então o anjo do Senhor vai dizer, assim diz o Senhor, Satanás, o Senhor de Israel, agora Ele te repreende, porque este homem, para mim, é como um tição tirado do fogo. O que é um tição tirado do fogo? É um graveto ainda que restou, que pegou fogo, mas ainda é uma sobra. Ainda para Deus, ainda tem utilidade nessa terra, e você não vai tomar. Cai de reta, Satanás. Você ainda tem utilidade na mão de Deus, meu querido. Deus está te dizendo esta manhã, você ainda serve. Foi por isso que Ele te chamou. Foi por isso que Ele te escolheu, Josué. Ele não vai te largar, mas pelo contrário, Ele vai arrancar essas vestes sujas suas. Ele vai colocar outras vestes limpas. E vai te dizer, filho meu, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, aleluia. E toda língua em juízo que se levantar, ela que será julgada por você. Assim o inimigo quis fazer com Jesus. Ele quis dizer, Jesus, você não vai conseguir não, porque você passou 40 dias no deserto, e você não vai adiante não. Mas Jesus, quando Ele está cheio do Espírito Santo, eu posso descrever como lá, em 1 Coríntios 6, 18 e 19, mas vou especificar o 19, que ele vai dizer, não sabeis vós que o vosso corpo é templo e moradia do Espírito Santo? Assim o corpo de Jesus era uma casa, era um templo de moradia do Espírito Santo da verdade. Assim é você, quando está cheio, quando está com a presença de Deus na sua vida, com o Espírito Santo, Ele faz do seu corpo a sua casa, o seu templo, a sua moradia. É por isso quando você sente a sua presença, você não contém, você chora, e quando você chora, você sai e solta todas as palavras que estão em seu coração, perguntando, Senhor, me sustenta, me guia, aleluia, me dá forças, porque eu não consigo. É a presença que te faz estar de pé, mas é o Espírito Santo que modifica. Uma vez Paulo falou na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, aquele que aceita aquilo, Cristo, aquele que está com Cristo, nova criatura é, e aquilo que era velho, agora se faz novo. Assim é a sua vida. Deus está dizendo que vai acontecer coisas novas, porque você está ligado, você está junto, você está na videira, você está com Jesus de Nazaré, você vai ser mudado e transformado de uma certa forma, que tudo que era velho vai se fazer novo em sua vida.
quando nós somos templo e moradia do Espírito Santo, percebemos que quando Ele está em nós, nem a doença, nem a tristeza, nem a dor é maior do que Ele, porque em meio às dores, assim como Jó, nós ainda erguemos a cabeça e dizemos que o Senhor, que tudo que existe e de tudo que é, os seus propósitos venham se cumprir em minha vida, aleluia. Não existe dificuldade, não existe tribulação, não existe luta que possa conter o Espírito Santo. Quando Ele leva para um certo monte, Jesus, Ele vai mostrar uma visão de todos os reinos, todas as majestades. E quando Ele vai mostrar todos os reinos e majestades, Ele vai mostrar a glória humana. E vai dizer: está vendo tudo isso, Jesus? Tudo isso foi me dado. Tudo isso é meu. Isso aqui tudo eu vou te dar. Eu só quero uma coisa sua: que você se prostre a mim e me adore. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que o diabo pecou desde o princípio, mas o Filho de Deus se manifestou para quebrar todas as obras do diabo. Assim, quando Ele se manifestou para quebrar as obras do diabo, então Ele não ia fazer nenhuma participação com o cão. Então, Jesus vai dizer, está escrito também, Deuteronômio 10:20, da palavra eu não saio, que só a Ele adorarás, e só a Ele vou prestar o meu culto, mas para você eu não presto não. Eu não quero o que vem das suas mãos, mas o que vem de Deus, eu aceito, Satanás. Após isso, Jesus disse: acabou. Está repreendido. Cai de reta, porque o que é teu, eu não aceito. A convicção era maior. A plenitude do Espírito dominava Jesus. Até porque Paulo diz em Filipenses que ele desprendeu-se de toda a sua glória. Então ele estava com a onisciência, onipresença e onipotência. Ele não estava utilizando. Quem disser isso vai contrariar Paulo. Ele estava andando na revelação do Espírito. Ele estava andando no poder do Espírito. Então o que ele sabia era revelado pelo Espírito. Por isso que ele fazia era pelo Espírito. Porque se ele utilizasse dos seus atributos, ele quebraria a palavra. Você acha que o que Jesus passou não é o que você está passando? Então é por isso que o ingrediente para vencer, para conseguir passar na prova, é ter o Espírito Santo. É o que dá força, é o que anima, é o que consola, é o que levanta, é o que ergue, é o que prossegue, é o que guia, é o que diz que no meio da prova que você vai ser aprovado, é o que diz que o mar vermelho, quando está fechado, ele vai dizer: pega o cajado, abre o mar, porque eu estou na frente. É aquele que vai você cantar o hino da vitória com culto de ação de graças. É aquele que diz a você: quando você estiver aflito, na angústia e na tristeza, eu vou estar te cobrindo com as minhas asas. É aquele que vai te proteger de tudo. Não existe doença, não existe câncer, não existe tribulação, não existe enfermidade, não existe filho ou marido que esteja no álcool, nas drogas, para que ele não possa ir transformar. Uma vez, o autor Lucas escreve no capítulo 1:37, porque para Deus nada é impossível, segundo a palavra que Ele falou, irá se cumprir na tua vida. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi me permitido nesta manhã